Olá a todos, muito boa tarde mais uma vez. Ficamos felicíssimos de ver aqui a casa cheia. É uma grande alegria ter-vos cá todos. E então vamos já passar, de acordo com o ponto número 2 do artigo 8º, que é a categoria de sócios. São sócios honorários as pessoas singulares ou coletivas que a Assembleia Geral, por proposta do Conselho Diretivo, reconheça terem prestado, quer à indústria de celulose e papel, quer à Tecnicelpa, relevantes e prestimosos serviços. Assim sendo, e dando cumprimento a estes estatutos, a Assembleia Geral, que acabou de reunir agora mesmo na sala aqui ao lado, aprovou por unanimidade a passagem à categoria de honorário 3 novos sócios que aqui vamos agora homenagear. E temos então como novo sócio honorário o Sr. Engenheiro João Mário Soares Vinagre. Eu peço por favor só que se levante para receber uma grande salva de palmas. E para nos elucidar sobre a carreira e a obra do Sr. Engenheiro João Vinagre, eu chamo então aqui o Sr. Engenheiro José Nordeste, a quem vou passar a palavra. Obrigado. Então, boa tarde mais uma vez. Portanto, coube-me aqui a tarefa de dizer umas palavras acerca de João Vinagre. Neste caso, a propósito da passagem dele a sócio honorário da Tecnicelpa. E, portanto, fazendo aqui um bocadinho a história do João Vinagre, portanto, ele nasceu já lá há uns anitos, aliás, como a imagem documenta, em concreto em 1946, e, portanto, está com a bonita idade de 75 anos. É engenheiro químico, como convém, neste caso pelo Instituto Superior Técnico. E no percurso profissional, portanto, ele ainda antes de entrar na Porto Celo, em 78, andou por aqui, pelo que aqui tenho, pelas bebidas, pelos plásticos, pela extrusão de alumínio, portanto, enfim, alguma diversidade aqui na primeira fase do percurso do João Vinagre, até entrar na Porto Celo, onde depois fez o seu percurso principal, em 78 como estagiário e em 79 já como efetivo na empresa. Portanto, eu cruzei-me com o Vinagre, enfim, no princípio dos anos 80, portanto, na altura, o Vinagre era responsável pelo, então, Serviço de Estudos e Controle do Processo. Ali nos anos 80, enfim, quando eu entrei também para estagiário, tivemos aqui algumas interações, enfim, ao conhecimento, mas relativamente reduzido. E depois, em 83, depois de eu ter vindo do Serviço Militar, tivemos efetivamente a oportunidade de conviver mais. Na altura, os serviços de estudo e controle de processos eram em Setúbal, tutelados pelo Vinagre, em Cacia, na altura, pelo Alexandre Martins, e depois fiquei eu no lugar, e o saudoso José Luís Amaral em Viana, e o Guerreiro em Vila Velha de Roda. E, portanto, eu na altura, enfim, tive a vantagem de os ter como tutores mais velhos. Acolheram-me de braços abertos, ensinaram-me muitas coisas, algumas se calhar não deviam ter ensinado, mas pronto, nem tudo pode ser bem, mas eu diria que na maioria das coisas, enfim, tive a oportunidade e tive o privilégio de os ter como mestres. Enfim, foi uma ajuda fantástica. O Vinagre, depois dessa parte, digamos, nas operações, passou para a área comercial. E na área comercial teve, ao longo do tempo, uma série de, enfim, cargos diferentes, no apoio técnico aos clientes, na parte da distribuição, na parte da logística, e, portanto, aí tivemos também um trabalho conjunto bastante grande. Enfim, éramos os dois da Porto Celo e, neste caso, as duas fábricas que produziam pastas brancas, e, portanto, houve a oportunidade de com o Vinagre, de visitar clientes, de reunir questões e, no fundo, ter a oportunidade de ver, enfim, a grande qualidade do João Vinagre a tratar desses assuntos. Eu diria que ele tinha uma particular apetência para esta área, de saber lidar com os clientes, de saber estar, de saber ter paciência para resolver os problemas,
problemas, por vezes, complicados. Enfim, lembro-me bastante das viagens do João Vinagre à Argélia, os primeiros grandes contratos, dos contratos do craft de sacos, da pasta branca. Enfim, eram viagens que ele apreciava muito. Estava sempre muito excitado quando se vinha a oportunidade, porque era realmente... Mas, enfim, esse foi em particular, mas foi um tema muito importante na altura para o escoamento de produtos que tinham alguma dificuldade, como o craft de sacos e a pasta crua de eucalipto. Mas, enfim, o trabalho se calhar mais recorrente no mercado europeu, quer na área do apoio a clientes, como disse, na área de logística, etc., em que o João Vinagre tinha uma particular apetência para isso e demonstrou todas as qualidades que tinha como profissional. Como companheiro, enfim, foi sempre, como já disse, disponível para ensinar, disponível para aturar os mais novos, para ter a paciência, às vezes, para resolver assuntos que eram complicados, enfim, e que andavam um pouco ali, por vezes, enrolados, e, portanto, teve sempre essa disponibilidade. Foi sempre uma pessoa com um humor muito particular, um humor fino, às vezes um bocadinho cáustico, mas, enfim, nunca assintoso, mas cáustico. Enfim, era sempre uma pessoa com uma piada um bocadinho cáustica, mas com classe, como se costuma dizer. E, portanto, é sempre um prazer estar com ele. Recordo reuniões de dias inteiros na direção comercial Pasta, em que naturalmente era preciso uma resiliência e uma resistência muito grande para chegar ao fim do dia, não é? Enfim, chegar ao fim do dia chegava, mas não disparatar pelo meio, essa era a resistência que era pedida. Enfim, mas foi sempre um prazer trabalhar com o João Vinagre. Acho que, quer pessoal, quer profissionalmente, é uma pessoa com características acima do normal, uma pessoa com muito valor, com muitos valores, e acho que isso é importante. O percurso associativo pelo qual hoje, enfim, estamos aqui, estamos a homenagear, e, portanto, diz também, ele esteve à frente na Tecnicel para 3 mandatos, e, portanto, teve, com o trabalho dele, a possibilidade e a capacidade de afirmar esta associação, e, digamos, o que ela hoje é, deve-o também a ele, a muitos outros, mas em particular estamos a falar a ele, e, portanto, acho que lhe devemos o agradecimento por tudo isso que ele fez. Da minha parte, ao amigo, o meu obrigado. E, João, gostei muito de trabalhar contigo. Muito obrigada ao Sr. Engenheiro Nordeste por este belíssimo discurso. Eu pedi agora, então, por favor, ao Sr. Engenheiro João Vinagre, ao Sr. Engenheiro José Nordeste como Presidente da Mesa da Assembleia e ao Sr. Engenheiro Vítor Lucas como Presidente do Conselho Diretivo para fazerem a respectiva entrega do diploma de novo sócio honorário. Sr. Engenheiro Vinagre. Sr. Engenheiro Vinagre, por favor, se quiser então dizer aqui algumas palavras. Em primeiro lugar, muito obrigado aos não associados, às senhoras que estão presentes a dar mais calor a esta manifestação. Este encontro da Tecnicel já anda a ser adiado há 2 anos, pelo menos, sem culpa das direções. A verdade é que a pandemia foi arrastando o problema. De qualquer forma, para mim, que estudei em Coimbra, é sobre Coimbra que venho falar e pedir aos futuros diretores que, assim, inclusivamente, a ver se finalmente conseguimos fazer um encontro em Coimbra.
Quem estudou em Coimbra e estuda em Coimbra fica sempre com uma enorme saudade. Quando acabei os chamados preparativos de engenharia em Coimbra, tive de ir para o Instituto Superior Técnico em Lisboa. Tudo muito diferente e no que respeita às praxes académicas e modos de convivência académica. De Coimbra recordo dois grandes amigos, Miguel Torga e Almada Negreiros. Vamos ver as razões disto. O Miguel Torga, poeta, médico e escritor, portanto polivalente. Com Miguel Torga tive mais contactos com a sua mulher, André Carabé Rocha, portanto, esposa de Miguel Torga, para ter entregue a seu pedido e do Machado de Almedina, que era o diretor e editor de muitos livros, Livraria Almedina, ainda hoje é, mas ele é que já não é vivo, vários livros para não serem apreendidos pela PIDE, foram entregues, a pedido da mulher, foram entregues por mim ao Machado de Almedina para não serem presos. Ela foi várias vezes presa, ou pelo menos foi várias vezes interrogada pela polícia política. O nome original de Miguel Torga, penso que todos sabem, é Adolfo Rocha, médico que ajudava muito os estudantes. Também ajudava com atestados médicos dos estudantes, principalmente na véspera de provas difíceis, em que a malta começava a... Era um homem oriundo de Trás-os-Montes, de São Martinho da Anta, e o perfil dele, só quem conviveu com ele, na Brasileira, em Coimbra, é que vê o caráter de um homem como ele. Almada Negreiros é uma história mais engraçada. Para mim, o novo edifício das matemáticas não se encontrava-se ainda em acabamentos. Portanto, estava em vésperas de ser feita a inauguração. Almada Negreiros estava a pintar o teto deste edifício que tinha mais de 8 metros de altura, para evitar as subidas e descidas. Para uma pessoa já de idade, usava uma cesta pendurada, isto é uma engenharia, pendurada por uma corda presa a uma roldana. Esta roldana, ou esta cesta, era para transportar os pincéis, as tintas e as cervejas que nós mandávamos para cima para amenizar o calor. Ele parece que adivinhava a inauguração oficial deste edifício pelo Presidente da República, Américo Tomás. Acontece que na primeira Assembleia que houve, ou nessa inauguração, quando o Presidente da Associação Académica pediu a palavra, esta foi negada ao Alberto Martins. Todos penso que conheceram, ou pelo menos têm o dever de conhecer os estudantes, que o Alberto Martins foi um revolucionário extraordinário da Academia, além de deputado e de... Ela foi negada ao Alberto Martins pelo Américo Tomás. A polícia de choque entrou em força e muitos estudantes foram enviados para o ultramar. Muitos. Eu, por acaso, me safei. Estes contribuíram em pedagogia e força para o 25 de Abril. Eu estive em Mafra como aspirante
e sei o que se passava nos corredores, os comunicados, as amizades e a vontade de mudar após aquele movimento das Caldas, em março anterior. Em Mafra, como aspirante, tive um enorme prazer em participar nesta primavera política, sem vaidade, mas com muito orgulho. Muito obrigada e muitos parabéns ao Sr. Engenheiro João Vinagre. Passamos então a continuar com este momento de homenagem a um novo sócio honorário, o Sr. Engenheiro Serafim Manuel Cruz de Bragança Tavares, sócio individual efetivo número 652, para quem peço uma grande salva de palmas, por favor. Deixa ficar. E para nos falar então sobre a carreira e obra do Sr. Engenheiro Serafim Tavares, convido então o Sr. Engenheiro Dolores Ferreira, que tem a palavra. Pode sentar. Muito obrigado a todos. Antes de mais, a dizer-vos que é um prazer estar aqui, não é? Já estávamos fechados há não sei quanto tempo. Não sei se a malta matou o bicho, mas pelo menos parece que a partir de agora vamos saber viver com o bicho. E ainda bem. Esta é a primeira razão. A segunda razão é porque hoje estamos a homenagear 3 individualidades com quem eu, enfim, trabalhei com 2 e estive muito próximo de uma terceira. E, portanto, é um enorme prazer constatar que a Tecnicelpa decidiu ter estes 3 membros honorários. Fez muito bem. Sobre o Engenheiro Serafim Tavares, isto é muito difícil, não é? Escrever em 10 minutos um homem tão polifacetado como o Serafim, não é? É mesmo muito complicado. E, portanto, é um desafio impossível. Mas pronto, já que é impossível, vamos tentar fazer o possível. Não é? O Serafim nasce em Paredes. Toda a gente sabe onde é Paredes, não é? Não há nenhuma dúvida, é perto de Penafiel. Não se pode dizer onde Paredes, que é perto de Penafiel, mas é mesmo perto de Penafiel. E, claro, faz a escola primária em Paredes e vai fazer o Liceu Abonde no Porto. Não é? Isso também seria óbvio. Não é? No liceu que faz no Porto, no 5º e no 7º ano, tem logo aqueles prémios da Câmara Municipal do Porto, de melhor aluno em Física, melhor aluno em Matemática. Não? Nada de estranhar, acho que inteligência foi coisa que nunca faltou ao Engenheiro Serafim Tavares. Não é? Faz a faculdade no Porto, passa por Coimbra, mas eu acho que não chegou a aprender a cantar o fado. Só passou por lá um ano e, portanto, de fado. Eu nem sei se ele ficou sabendo onde é que era Almedina, mas pronto. Portanto, passou por lá, ele é um homem da FEUP, não é? Naquela altura a engenharia química chamava-se engenharia química industrial, foi o que ele fez. E claro, quando chegou ao 5º ano, lá ganhou mais um prémio, o da CUF, para os melhores alunos da engenharia química daquele ano a nível nacional. Para mim é perfeitamente normal, conhecendo, não é? Dali só podia ser uma coisa dessas. Bom, a seguir a terminar o curso, faz uma incursão pelo mundo universitário, não é? E é assistente de 2 cadeiras, uma lá em cima na FEUP e outra no técnico. É assim, nós aqui, eu não queria estar a dizer geneira, no técnico. Eu acho que quando ele depois a seguir vai para a tropa, a academia perde alguém que podia ser brilhante na academia. Mas pronto, foi a decisão dele. Vai para a tropa e faz a tropa na Marinha, não é? no Instituto Hidrográfico. E isto deu-lhe uma experiência enorme. Porque quando na Soporcel chegou a máquina de papel número 1, também chegou um veleiro. E esta experiência da Marinha, do Serafim, permitiu que o nomeássemos almirante. E, portanto, foi o almirante do Navigator 1. Eu, depois do Navigator 2, já não sei se ele ficou em almirante ou vice-almirante. Mas, enfim, ele foi sempre o chefe daquela banda, e aí é uma característica importante dele, que é a camaradagem. Ele nunca foi um gajo porreiro, não é? Isso ele nunca foi, não é? Mas um camarada, não é? A ajudar as pessoas. Isso sim, isso esteve sempre lá, não é? Vem da tropa e vai para Viana. Viana aí teve uma sorte. Podia ter ido para a academia, que teria mais sorte. A academia, claro, mas foi para Viana. E aí
as más línguas dizem que toda a malta que foi para Viana foi viver para Viana. E dizem assim, o Ageu Serafim fez uma análise SWOT detalhada e foi viver para Ponte Lima. Ele já me explicou porque é que foi, não é nada disto, não é? A malta é que tem sempre a noção que o Ageu Serafim é um homem muito rigoroso, muito detalhado, e até conta estas histórias, não é? Mas não, ele foi para Ponte Lima porque, e ele hoje está acompanhado aqui pela mulher, e portanto foi para Ponte Lima e dizem-me que foi influência sua, não foi? A Maria Emília é a mulher do Ageu Serafim Tavares. Eu gostava de agradecer ter vindo até aqui, fazer-lhe companhia, fazer-nos companhia a nós todos. Não é? Tem 4 filhos e tem a sorte de ter 3 filhas, eu não tenho nenhuma, não é? E eles têm a sorte de ter 3 filhas e um filho. Bom, em Viana do Castelo, ele trabalha primeiro na produção e depois na área da energia. Ele é chefe de departamento e, portanto, faz parte daquela equipa que fez, eu diria, a glória de Viana do Castelo, da São Norte. Não é? É o Serafim, é o Gilmata, é a Isolete e por aí fora. Não é? É uma equipa de ouro que faz, de facto, uma grande empresa lá em cima. Entretanto, decidiu mudar de rumo e foi para a agroindústria. Posso chamar assim agroindústria, não é, Serafim? Agroindústria. E, portanto, para o Grupo Monterroio. Eu também os conheci em determinada altura. E se vocês pensam que o Ageu Serafim, eu de vez em quando tenho que ver aqui à cábula, se não perco-me, não é? Se vocês pensam que o Ageu Serafim só sabe de pasta, papel, energia, etc., perguntem-lhe pelo... Olha, deixa cá ver como é que isto se chama. Pela alfarroba. E apanham uma aula o dia inteiro, não é? Ninguém sabe que o Ageu Serafim é um expert em alfarroba. Mas é. Já me deu umas aulas disso. Não é? Sim, senhor. E, entretanto, andou lá por essa área da agroindústria, até que alguém na Soporcel o foi buscar. Não é? E, portanto, ele vem para a Soporcel e é aí que o Ageu Serafim, é aí que eu começo a trabalhar com o Ageu Serafim. Ele é o meu chefe na Soporcel. Não é? E ele está na Soporcel, primeiro na área da pasta, e, portanto, faz parte da equipa de sucesso do startup da fábrica de pasta da Soporcel, que foi um sucesso. E eu recordo bem de um detalhe, que é o seguinte. Quando nós andávamos todos ainda a apertar as porcas de parafusos e ver se as bombas e os motores estavam alinhados, ele já estava a fazer o debottlenecking da fábrica. Isto é, ainda não sabia bem se o bottleneck estava bem ali, mas já estava a fazer as contas. Para quê? Para antecipar investimentos e fazer uma curva de arranque, enfim, que foi, eu julgo, mundialmente conhecida por ser excelente. Não é? O Serafim faz parte desse grupo e faz parte depois a seguir de um outro grupo, que é o grupo que instala a máquina de papel no mundo na Soporcel. E eu diria que aqui, se no arranque da Soporcel a participação do Serafim foi brilhante, na máquina 1 foi mais que brilhante. Ele faz parte da equipa que faz a concepção da máquina de papel 1 e ele é o homem que a instala. Não é? Se eu me lembro bem, alguém o quis apertar com o orçamento da máquina. Não é? E disse, Serafim, então quanto é que isto fica em escudos? E ele disse, escudos não sei, mas em EQs eu faço o orçamento. E eu garanto o orçamento em EQs lá em escudos, não sei bem como é que isso vai acontecer, porque naturalmente estamos a falar de uma moeda que se desvalorizava. Não é? Eu ainda me lembro deste tipo de discussão lá pelos corredores, não é? E portanto eu acho que a máquina não teve 2 orçamentos, um em escudos, outro em EQs, e muito bem. E ele garantiu o orçamento em EQs e fez muito bem. Portanto, já temos várias atividades em que ele é brilhante, no arranque de Viana, no arranque da Soporcel, na primeira máquina de papel, e depois tem uma outra atividade importante que é o Raiz. No Raiz ele faz, no fundo, ao redesenhar o sistema de investigação do setor, não é? Ele faz a concepção e depois, com a determinação que lhe é típica, faz a implementação. Não é? Estamos aqui uma série deles que o conhecemos no Raiz. E eu do Raiz ainda me lembro de 2 ou 3 coisas. Lembro daquelas discussões sobre as cinéticas do cozimento e depois aquelas discussões com a malta da Florestal sobre o melhoramento genético e sobre a fertilização. E é curioso que há uns dias atrás estava a ler um livro sobre a indústria do futuro.
Nomeadamente aquela indústria em que um gajo está lá na Califórnia e manda o gajo da Globo entregar lá o frango a casa, não é? E lá na Califórnia está sempre a ganhar dinheiro, não é? Portanto, é esse tipo de indústria, mas depois, em determinada altura, aparece lá uma coisa chamada agricultura de precisão. E quando eu começo a ler o que é a agricultura de precisão, a primeira pessoa que me lembrei foi o Serafim Tavares. Por causa das discussões sobre fertilização com os florestais. Digamos, enquanto que o rigor, e se damos a parte mais científica, ou mais industrial, como às vezes as pessoas dizem, mas não é industrial, é mais científica, estava na cabeça dele. A malta da floresta estava assim mais no natural, não é? Qualquer outra coisa, não é? Pronto. Lá na minha terra também se adubava, são tantos, é um copito e tal, e aquilo está certo, não é? Quando falamos de agricultura de precisão, estamos a falar em dar à planta exatamente o que ela precisa. E quando ele descreve, estamos a falar de um indivíduo que foi consultor da Hillary Clinton e do Obama, e quando ele descreve o que se fez na Nova Zelândia, etc., em agricultura de precisão, a primeira pessoa que veio foi o Agir Serafim Tavares, exatamente por aquele tipo de discussões que tínhamos sobre a fertilização. Uma coisa que parece tão simples, mas onde o rigor e a aproximação foi sempre algo diferente do Serafim. Depois da passagem por Raiz, eu perdi o contacto com o Agir Serafim. Eu estive com ele no Raiz também, tinha estado com ele na São Porcel. Eu sei que ele depois andou aí pelo mundo, não sei se a tentar plantar fábricas pelo Brasil ou pelo Moçambique, não faço a mínima ideia, não é? Mas pronto, isso ainda não se concretizou nada, até alguns desses países quase deixaram de ser países entretanto, e portanto não sei bem o que é que por aí. Mas portanto, ele teve mais alguma atividade junto ao Conselho de Administração da Porto Cel. Na Tecnicelpa, e portanto, na Tecnicelpa, ele é presidente do Conselho Científico 2 vezes, organiza, ou melhor, organizamos, que eu estive com ele, o Congresso de Aveiro, enfim, tem estado sempre disponível para a associação, não é? Eu, portanto, com tudo isto, com o contributo que ele deu para o setor em Portugal, quer pasta, quer papel, com o contributo que ele deu para a Tecnicelpa, acho muito bem, dou o meu total apoio a que ele seja nomeado membro honorário, e a nível pessoal, naturalmente, quero lhe agradecer tudo o que aprendi com ele. Muito obrigado, Serafim. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Dolores Ferreira, pelo brilhante discurso. Peço então ao Sr. Engenheiro Serafim Tavares, por favor, que se aproxime, assim como o nosso Presidente do Conselho Diretivo, o Sr. Engenheiro Vítor Lucas, e ao nosso Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. Engenheiro Nordeste, para entregarem o diploma ao novo sócio honorário. Muito obrigada a todos. E então, para... Sr. Engenheiro, não sei se quer dar umas palavrinhas. Caros colegas e amigos, sinto-me honrado pela distinção que me é conferida pela Tecnicelpa e pelas palavras elogiosas do Dolores Ferreira. Ambas derivam muito mais da amizade que me dedicam do que dos meus próprios méritos. As minhas primeiras palavras não são para a Tecnicelpa, são para me dirigir a todos vós, para vos agradecer a vossa companhia neste caminho de defesa do nosso setor que desde há 40 anos perseguimos em comum. Mas é a Tecnicelpa que devo elogiar por tudo quanto já fez em 40 anos de vida e por aquilo que hoje é na defesa do nosso setor, em particular num período de incerteza, mudança e dificuldades. Não escrevi ontem, mas vou dizer agora.
que é a minha convicção que o nosso setor enfrenta um período de crise gravíssimo em 3 frentes e que é indispensável a cooperação esclarecida, lúcida e de todos para que essas dificuldades sejam vencidas. E quer de todos, e de todos não é de todos vocês. É certamente de todos vocês, pelo poder de influência que vocês representam nas empresas, nas entidades patronais, no poder público. Mas é de todos também, das próprias empresas, que têm que mudar. As empresas têm atuado incorretamente. E no Estado. Disse eu, portanto, agradeço à Tecnicelpa, mas é a Tecnicelpa que devo elogiar por tudo quanto já fez em 40 anos de vida e por aquilo que hoje é na defesa do nosso setor, em particular num período de incerteza, mudança e dificuldades. O seu enfoque na promoção do conhecimento e da inovação, na formação dos seus membros, e isto que vou dizer a seguir é muito importante, e na múltipla cooperação, seja no âmbito internacional, seja no caráter multissectorial, isto é, entre os vários setores, a reunião da cooperação dos vários setores, para além do nosso, é um caminho que deve ser aplaudido. Não resisto a lembrar, e agora um pouco de história, o que a Tecnicelpa já fez, já disse, e o que é. Mas não resisto a lembrar que a ideia da Tecnicelpa a ser criada nasce em Salamanca em 79, na cabeça do Augusto Góis, do Valrego, do Henrique Domingues e do Fernando Sobreira. São estes 4. Que, regressando a Portugal, não pararam de mobilizar mais pessoas para este desígnio da promoção e criação da Tecnicelpa. E essas mais pessoas, há aqui um primeiro círculo de alargamento, onde eu recordo, e se calhar vou falhar algum, mas recordo o Alegre Ribeiro e o Bruxado, que já não estão cá entre nós, o Sá Nogueira, o Ângelo Loureiro, o Coelho da Silva, o Américo Loureiro. E, portanto, este círculo de alargamento dos primeiros 4. E este círculo de alargamento vai tentar dinamizar ainda mais a ideia da criação, dinamizando junto de cada fábrica, criando-se núcleos de discussão da ideia junto de cada fábrica, discutindo entre eles e com os novos participantes o que devia ser a Tecnicelpa, a forma como devia funcionar, quais deveriam ser os seus estatutos. É nesta fase que eu participo. Eu, em Viana, participo nestas discussões. A dinamização desta realidade permitiu um encontro em Tomar, em 1980, para decidir os principais contornos da Tecnicelpa e dos seus estatutos, que foram votados em junho, no primeiro encontro da Tecnicelpa em Viana do Castelo. E esta é uma data muito importante. Por se terem aprovado os estatutos, é aí que a Tecnicelpa nasce. Nasce no papel, mas nasce também num outro aspecto muito importante. Pelo aspecto de
coesão das pessoas. As pessoas foram ao encontro de Viana e saíram de lá satisfeitíssimas pelo momento de convívio que esse encontro proporcionou. Foi aí que veio a grande força que impulsionou a Tecnicelpa para progredir. Foi esse primeiro encontro. E estão aqui pessoas com quem eu me lembro de termos participado em encontros até altas horas. Devo lembrar estes pioneiros pelo que fizeram. Se não fossem eles, a Tecnicelpa não existia. Mas, face àquilo que a Tecnicelpa é hoje, devo igualmente lembrar o trabalho abnegado de muitas dezenas de colegas que nas várias frentes, direção, comissões, grupos de trabalho, workshops, permitiram desenvolver e consolidar a nossa associação até ao que é hoje. A todos, muito obrigado. Se isto que acabei de vos dizer tem um caráter mais neutro, há dois aspectos que eu gostaria de vos testemunhar que vos podem levar a refletir alguma coisa relativamente a aspectos pontuais desses testemunhos. O primeiro é a explicação que um de vocês, à pergunta que um de vocês me põe, mas então tu com 76 anos só estás aqui com uma medalha de 25 anos? Não é esta a explicação que eu vos quero dar. Aquilo que vos pode ser útil é as razões. É o que se passou. E, portanto, ao meu entusiasmo na criação da Tecnicelpa, da discussão dos seus estatutos, como devia funcionar a seta do meu envolvimento, levou a que eu encontrasse uma formulação de estatutos perfeita, que me servia perfeitamente, mas onde eu encontrei um conflito de interesses que, para a minha ingenuidade e juventude, era, na altura, não era resolúvel, que era o facto de nós pretendermos ser uma associação independente de profissionais e termos lá como membros também os fornecedores de equipamento e de produtos. Eu, na minha ingenuidade, entendia que os fornecedores não poderiam ser membros com essa qualidade. Quero aqui vir dizer-vos que o meu julgamento hoje, passado 40 anos, é que se no plano dos princípios eu estava certo, e eu errei neste caso concreto. E porquê é que digo que eu errei neste caso concreto? Porque nunca ouvi, nunca testemunhei, nunca sobre mim foi feita qualquer pressão por parte dos fornecedores desses equipamentos ou produtos no sentido de favorecer a aquisição. E eu quero testemunhar a isenção desses fornecedores, não é de todos os fornecedores, é desses que aqui participaram e que, portanto, ao invés de eles constituírem um conflito de interesses, pelo contrário, nós viemos a ter neles sempre um apoio fantástico, sempre que deles precisamos para múltiplas realizações. E esse é um testemunho que eu vos devo dar. Nem sempre a afirmação no plano dos princípios se revela na prática
a melhor solução. Cada qual tem que decidir em cada momento e olha, e vamos ver como... Agora outro exemplo que quero testemunhar. Estou certo que é algo que vocês, na maior parte de vocês, desconhecem. Estou certo que conheço o Ângelo Loureiro, estou certo que conheço o Sá Nogueira. Mas houve um período, há cerca de 15 anos, em que as entidades patronais europeias, muito dirigidas pelos nórdicos, quiseram terminar com a independência das associações profissionais, acabar com elas, pô-las como departamentos próprios. E até esta atitude com indiferença das entidades patronais portuguesas. E eu tive um papel muito importante na CEPI para desmontar todas as tentativas em que ao meu alcance eu podia fazer de desmembrar, retirar poder, assimilar, apoderar das organizações patronais, apoderarem das associações profissionais, das tecnicelpas de cada país. E o Ângelo Loureiro, na UCEPA, teve um papel equivalente de luta, através da UCEPA, de luta contra esse domínio. E nós dois, trabalhando em conjunto, durante 3 ou 4 anos, foi o tempo que demorou até que a onda finlandesa e sueca que estava no comando perdesse força e a ideia se esvaziasse. Este testemunho também vos quero dar. É uma ameaça que esteve no passado. Às vezes os vírus voltam. E é tudo quanto vos queria dizer. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Trafim de Tavares, e muitos parabéns. E por último passamos então para mais um sócio honorário, o Sr. Engenheiro Ângelo dos Santos Loureiro Silva, o sócio individual número 8, para quem peço, por favor, uma grande salva de palmas. E então, para nos falar sobre a carreira e obra do Sr. Engenheiro Ângelo Loureiro, chamo o Sr. Engenheiro Carlos Brás, por favor, e tem a palavra. Pois, não vos queria assustar, de facto está com uma letra de tamanho grande que eu não vejo muito bem e, portanto, não vai ser muito longo. Mas antes de passar a dizer umas palavras sobre o Ângelo Loureiro, queria dizer aqui uma coisa muito importante para mim e dar um grande abraço ao Serafim, porque é por causa do Serafim que eu estou aqui. Portanto, acho que vale a pena, se calhar muitos de vocês não sabem, mas de facto foi o Serafim Tavares que fez com que eu abandonasse uma carreira promissora na universidade para estar neste momento nesta indústria há mais de 30 anos. Portanto, fica aqui um grande abraço e um grande agradecimento ao Serafim Tavares. Pediram-me para dizer umas palavras aqui sobre o Ângelo Loureiro, que eu, empreitada que eu fiz com grande afinco na última semana, juntamente com o PRR, portanto, duas coisas muito parecidas. Mas gostaria de fazer aqui uma nota prévia, porque eu pedi ajuda para fazer digamos assim, para escrever estas palavras. Pedi ajuda às pessoas que privaram com o Ângelo Loureiro durante a sua vida profissional e associativa. A seleção foi da minha responsabilidade e, portanto, haverá muita gente, se calhar, que está aqui presente e gostaria também de ter escrito alguma coisa sobre o Ângelo Loureiro, peço desculpa a esses, mas agradeço, neste caso, ao João Vinagre, Fortunato Abrantes, ao Augusto Góes, Alberto Valrego, José Freire e Júlio Lopes, a ajuda que me deram neste apanhado, nesta história sobre o Ângelo Loureiro.
E agradeço também ao Ângelo que me forneceu alguma informação importante. Comecemos então com algumas notas biográficas sobre o Ângelo. Não é? Eram 16 horas, precisamente 16 horas, do dia 5 de março de 1947, quando um rapaz com 4,5 kg viu a luz do dia na maternidade de Alfredo da Costa, em Lisboa. Os seus pais deram-lhe o nome de Ângelo, Ângelo dos Santos Loureiro Silva. O Ângelo Loureiro que todos nós conhecemos e a quem a Tecnicelpa quer prestar a merecida homenagem com a nomeação como sócio honorário, juntando-se a outras figuras ilustres da nossa associação. Aos 7 anos ficou órfão de pai. Foi então viver com a sua mãe para uma pequena aldeia de Carregal do Sal, de volta à origem dos seus familiares. Aí fez o ensino primário e o exame de admissão ao Liceu de Viseu. Voltou depois para Lisboa, para a casa dos seus tios, e passa a frequentar o Liceu Passos Manuel, onde completou o ensino secundário. Bom aluno, consegue uma bolsa da Gulbenkian, sem a qual teria sido mais difícil concluir os seus estudos. Entra em 1964 no Instituto Superior Técnico, onde frequentou o curso de Engenharia Química Industrial, o último curso de 6 anos, terminando com média de 15 valores, em junho de 1970. Excelente aluno, dá nas vistas e é convidado pelo engenheiro Manuel Firmino da Costa para se juntar à Companhia de Papel do Prado, onde permanece até 1972, ano em que ingressa na Força Aérea. Durante os 3 anos em que esteve a cumprir o serviço militar, é consultor do Grêmio dos Industriais de Fabricação de Papel. A seguir ao serviço militar, foi convidado para colaborar na Tecnil do Major Faria Amaro, na altura a maior empresa de representações para as indústrias de celulose e papel, por onde muitos dos jovens engenheiros da geração do Ângelo, que vieram a abraçar uma carreira na indústria, fizeram o seu tirocínio. Aí teve a possibilidade de ensaiar a sua veia comercial e de relações públicas, com frequentes viagens ao estrangeiro. Em 1979, volta à Companhia de Papel do Prado, novamente pela mão do mestre Manuel Vitoriano de Lopo Firmino da Costa, engenheiro civicultor de alto nível e figura de muito relevo na indústria de papel. Foi da boca deste seu mentor que ouviu uma frase que lhe ficou gravada para o resto da sua vida: só os burros não mudam de ideias. Penso poder dizer com verdade que a figura e o exemplo deste seu mentor o marcaram para o resto da sua vida e influenciaram a forma como desempenhou as várias funções ao longo dos vários anos nas empresas por onde passou. No início da década de 80, mais precisamente em 1981, o Ângelo entra na INAPA, a convite do Dr. Vasco Quevedo Peçanha. A empresa estava numa fase de mudança estratégica, com projetos de expansão do negócio e uma visão mais orientada para o mercado. O perfil e a experiência profissional dos 6 anos anteriores adequavam-se a esta nova fase da INAPA. Durante a sua permanência na INAPA, teve um papel de relevo no projeto da Máquina 3, que arrancou em 1990. No livro comemorativo dos 45 anos da INAPA, o Dr. Vasco Peçanha escreveu a seguinte frase sobre o Ângelo Loureiro: grande artífice do crescimento da velha INAPA e, mais recentemente, da nova Porto Cel. Em 1998, rumo ao Alentejo para liderar o projeto de uma nova fábrica de papel em Mourão, tendo aí permanecido até 2000. O projeto não avançou por falta de vontade da SONAI, que, tendo assumido aquele compromisso quando a sua aquisição da Porto Cel Viana, acabou por conseguir protelá-lo sine die até à sua morte total. Nesta fase da sua vida, os seus índices de colesterol subiram. Não conseguiu resistir aos queijos e vinho alentejanos durante as semanas que passava nas terras de Mourão. Confidiu-se, lembro-me de me ter falado sobre isso há bastantes anos. De volta agora a Porto Cel, assume a liderança da área de projetos da Porto Cel e, de uma forma mais abrangente, o então designado Grupo Porto Cel Soporcel, resultante das aquisições pela Porto Cel, da Soporcel e INAP. É nesta fase que se inicia o chamado Projeto Millennium, que tinha em vista a expansão do negócio de papel através da instalação de uma nova fábrica de papel em Setúbal. E a partir de 2004, com a entrada da SEMAPA no grupo, o projeto da Máquina 4 começa a ser preparado com a liderança do Ângelo. Cheguei a Setúbal em 2006, a convite então à administração do grupo,
para preparar o arranque da nova fábrica, que veio a ver a luz do dia em agosto de 2009. Durante estes 3 anos tive a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com a Ângelo. Foram tempos de atividade intensa, com os níveis de adrenalina em alta, principalmente a partir do momento em que foi tomada a decisão final de avançar com a nova fábrica em finais de 2007. O Ângelo teve um papel determinante na fase de preparação dos contratos com os fornecedores, contratos bastante leoninos à boa maneira do CEO da altura, José Honório, e naturalmente nas fases de engenharia de construção, onde o tempo e o dinheiro se tornaram bens ainda mais escassos, exigindo uma gestão rigorosa do planeamento e do orçamento, bem conduzida pelo nosso homenageado. Tratava-se não só do maior projeto industrial português da década, envolvendo equipamentos de última geração e tecnologia pioneira no fabrico de papel, fruto das experiências e conhecimento acumulados pela INAPA, principalmente pela Soporcel, desde o início da década de 90, com um destaque para as máquinas 1 e máquina 2 da Soporcel. Em 2012, é chegada a hora da reforma. Fiquei então como assessor da administração e continuo a colaborar ativamente na área de projetos, organizando procedimentos, standardizando minutas de contratos, colaborando no projeto da fábrica de pellets dos Estados Unidos e fazendo outras tarefas que, entretanto, lhe são confiadas, como, por exemplo, a atualização dos registros e licenciamentos das propriedades da Agora Navigator, atividade em que ele mais uma vez se mostrou exímio devido à sua capacidade de influência junto à burocracia pública e também da sua persistência e alguma paciência. Colaborou ainda comigo no projeto de conversão da sua saudosa máquina 3, da ex-INAPA, para a produção de altas gramagens, prestando aconselhamento muito útil e avisado nos anos de 2017 e 2018. No decurso do seu percurso profissional, desenvolveu uma teia de relações internacionais, através de contactos que foi estabelecendo com clientes, fornecedores e concorrentes. Vejamos agora o papel do sócio número 8 da Tecnicelp. O Ângelo, como já foi dito, faz parte do segundo grupo, digamos assim, de fundação da Tecnicelp. No processo de formação da Tecnicelp, em que ele participou desde a preparação do encontro de Tomar, ajudou, com o entusiasmo habitual, na definição dos participantes, com o conhecimento profundo que tinha dos grupos, sensibilidades e interesses que existiam num setor onde ele se movimentava com mestria e que foi fundamental para o sucesso da associação. Presidente da direção de 1982 a 1988, continuou o trabalho de estabelecimento, organização e consolidação, iniciado sob a liderança do João Sá Nogueira, deixando com a capacidade de trabalho, dinamismo e inteligência que lhe assistem a Tecnicelpa consolidada e preparada para o que hoje é. Durante a sua presidência teve um papel importante no reconhecimento da Tecnicelpa junto da EUCEPA, onde o saudoso engenheiro Bernardo Rolo tinha assento como representante da Associação Portuguesa dos Técnicos da Indústria de Pasta e Papel. No seu último ano de mandato na presidência da Tecnicelpa, organizou um simpósio internacional sobre o tema Produção e Utilização de Energia na Indústria de Pasta e Papel, com o patrocínio da EUCEPA, que teve lugar em Lisboa. Em 1997, assume a representação da Tecnicelpa junto da EUCEPA, a convite de Carlos Vieira, à altura presidente da Associação. Já durante a minha presidência, em 1999, o Ângelo propõe a realização em Lisboa da Conferência Internacional da EUCEPA, que veio a concretizar-se em abril de 2003, na antiga FIL. A organização desta conferência foi um desafio muito interessante, em que tive o privilégio de participar como presidente, à altura da Tecnicelpa, integrando a comissão organizadora na companhia do Ângelo, entre outros ilustres pasteiros e papeleiros, entre os quais o de Dolores Ferreira, que está aqui presente. Destaco a preocupação constante do Ângelo em que tudo corresse bem e que este evento ficasse marcado na memória dos seus colegas da EUCEPA. Lembro-me de ter que fazer o papel que o Ângelo fazia quando liderava projetos, moderando os seus ímpetos em organizar bons e dispendiosos repastos, ou até um torneio de golfe, garantindo que o orçamento previsto fosse cumprido. No final da conferência, a conferência foi um sucesso e os seus colegas da EUCEPA ficaram bem impressionados pela nossa capacidade de organização, pela qualidade das sessões técnicas, pela participação dos fornecedores na exposição organizada para o efeito, pela qualidade do local escolhido e pela imagem de pujança da indústria portuguesa de pasta e papel que conseguimos transmitir. Era evidente a sua influência junto aos seus colegas da EUCEPA e do fácil relacionamento que mantinha com todos eles, resultante da empatia que facilmente consegue criar nos outros. Em abril de 2001,
é eleito vice-presidente da EUCEPA e em 2013 é eleito presidente para o período 2003-2006. Durante este seu mandato liderou a primeira estruturação da EUCEPA, promovendo a cooperação internacional entre todos os membros através de networking e a redução das cotas em 50%. Não me lembro muito bem disto, mas deve ter sido. É membro do Conselho Consultivo e continua a dar os seus contributos valiosos sempre que para tal é solicitado. Na terceira parte aqui da minha exposição vamos falar do homem, da pessoa. A chegada do Ângelo a qualquer ambiente nunca passa despercebida. Pessoa de âmbito, sorriso nos lábios, olhos vivos, alegre e bem disposto, cativa com facilidade a audiência. Mais ainda porque é sempre mensageiro das últimas novidades, que ele adora anunciar. Esta é a opinião de todos que contactaram e ainda convivem de uma forma ou de outra com ele. Mesmo em situações de tensão, como durante o arranque da Cel Norte, nas palavras de Alberto Valrego, a visita do Ângelo era sempre bem-vinda e constituiu um intervalo de alívio das tensões daquele dia. Tal a sensação de que a vida é boa e segue bem que transmitia. Ou como diz o José Freire, exigente e rigoroso, como tinha que ser, tinha também a habilidade de manter um clima de boa disposição nas equipas, mesmo em situações de maior stress. Se era assim nas horas de trabalho, nas horas de lazer, quando as havia, era aquela companhia que não podia faltar para que as mesmas passassem sempre animadas e com boa disposição. Frenético, ficou conhecido como o 100 à hora. Sempre com a cabeça a fervilhar com novas ideias. Impõe um ritmo intenso e difícil muitas vezes de acompanhar. O Júlio Lopes, que com ele conviveu na INAPA, refere que do gabinete à sala da máquina, com a cabeça a fervilhar de ideias e sempre cheio de speed, assim era o Ângelo. Sempre disponível para ajudar a resolver os problemas e as dificuldades, consegue envolver-se em várias tarefas em simultâneo. Se é verdade que esta capacidade é característica das mulheres, então este é o seu lado feminino. Gosta de falar dos seus feitos, onde se incluem as suas experiências gastronómicas, e eu nunca tive o prazer de experimentar. É assertivo, vai direto ao assunto, mas também gosta de uma boa cavaqueira sobre as novidades mais recentes ou aquelas que se avizinham, principalmente à mesa, com uma boa comida e um bom vinho. Aqui tenho que fazer um parênteses, porque eu pedi uma opinião à minha mulher sobre o que é que tinha escrito, e eu tinha escrito cuscovilhice, e ela disse que era um bocadinho demais, então tirei a cuscovilhice. Defende os que com ele trabalham e respeita o trabalho dos outros. É leal com os amigos. Adora a família e, para além da atenção permanente que dedica à sua mãe, eu ontem soube que tinha 97 anos, fala sempre muito embevecido das suas netas. Ainda hoje se preocupa com a sua condição física, correndo e caminhando. É do Benfica. Nem tudo podiam ser virtudes, não é? Eu, para não me alongar muito, tenho aqui algumas histórias do Ângelo, mas vou aqui apenas contar uma, que me foi transmitida pelo Augusto Góes. E passa-se numa viagem, onde é que foi a viagem? Foi à Finlândia. Não, essa também está aqui, se quiserem, depois eu bem posso contar. Mas vamos aqui à da viagem da Finlândia. Então conta assim o Sr. Góes. Ipsis verbis. Projetos no papel e preparadas as malas para seguir até o aeroporto da Portela, onde chegámos com vantagem de tempo. Fomos, entretanto, informados que o voo previsto, por razões que agora não dominamos, havia sido cancelado. Algum tempo depois, aterrou no aeroporto um avião da Finnair. O Loureiro, com a vivência da Tecnil, deslocou-se à Gare e regressou com viagem assegurada para os dois, mas com escala em Amsterdão. Uma maravilha, graças ao jovem Loureiro. O aeroporto de Amsterdão era então uma maravilha desejável a bom preço. Fizemos a viagem a Amsterdão e Helsinki nas melhores condições. Do aeroporto para a cidade, o meio de transporte utilizado foi o habitual autobus, onde só íamos os dois e a tradicional assessora de viagem, neste caso a Finnair, que a primeira vez que se cruzou connosco deixou um perfume arrebatador. Comentámos se era importante saber que perfume era aquele. Perguntas tu, pergunto eu, e lá fui eu falar com a delicada personagem que informou. É o Anaí Naí, da Cacharel, e acrescentou. Já vi no vosso bilhete que vão passar por Londres, onde o preço é mais favorável.
confirmamos. Mas quando regressamos a tomar, verificamos que custava metade do que tínhamos pago em Londres. Mas esta agora é muito melhor, porque na mesma viagem houve um extravio de malas. Portanto, extraviaram-se as malas. O que fez com que tanto o Ângelo como o Augusto Góes tivessem que sobreviver com as roupas que traziam vestidas, não é? E diz assim o Augusto Góes: muito aprendi a lavar e secar as roupas íntimas. O Loureiro revelou-se um verdadeiro mestre também nesta arte de poupar roupa. Portanto, não vou amassar com mais histórias, podemos contar depois a seguir. Só tenho eu aqui uma minha, que não tem muito especial, mas que é uma aprendizagem que eu agradeço, porque eu aprendi bastante com ele sobre isto. Durante o projeto da Máquina 4, íamos almoçar todos os dias ao João do Faralhão. E, naturalmente, o Ângelo era o chefe, ele é que mandava, portanto, nós também só comíamos o que ele mandava, não é? Portanto, então não podíamos ter hipóteses nenhumas de escolher. Portanto, aprendi duas coisas. Comíamos pão e azeitonas nas entradas e mais nada, portanto, e tínhamos o direito, um dia por semana, a comer queijo. E depois tínhamos, eu escolhi o peixe, não é? E 200 gramas de peixe com espinhas para cada um. 200 gramas, aquilo é rigoroso, 200 gramas de peixe com espinhas. Mas ele tinha razão, porque eu a partir de... Aprendi isso, não é? Eu era da Figueira, para Setúbal, peixe em Setúbal, Figueira, por razões que não vale a pena aqui, mas não há muita oferta, não há nada. Aprendi isso. Então, desde essa altura até agora, não sei se isto também vos serve para alguma coisa, nunca peço peixe à mesa. Vou sempre ver o peixe e vê-lo pesar, ok? Porque realmente este ensinamento ficou-me para a vida. Em jeito de conclusão, queria dizer o seguinte: pela sua personalidade e caráter e pelo legado que já deixou na indústria portuguesa de pasta e papel e na Tecnicelpa, esta homenagem com a sua nomeação como sócio honorário da nossa associação é mais que justa e merecida. O Ângelo Loureiro faz parte da elite dos papeleiros da sua geração. É uma fonte de inspiração para as novas gerações. Julgo poder, em nome da Tecnicelpa, agradecer-te por tudo o que fizeste pela associação e pelo nosso setor ao longo destes 51 anos, desde que te iniciaste nas lides papeleiras em 1970. Bem-aja e um grande abraço para ti, Ângelo. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Brás, pelas suas eloquentes palavras. Eu peço agora então, por favor, ao Sr. Engenheiro Ângelo Loureiro, assim como ao Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Engenheiro Nordeste, e ao Presidente do Conselho Diretivo, Sr. Engenheiro Vítor Lucas, para entregarem o diploma ao novo sócio honorário, por favor. Sr. Engenheiro, se quiser dar umas palavrinhas então. Thank you. Eu sou o Ângelo Loureiro. Não vou levar muito tempo. Ouviram o Carlos Brás elogiar alguma capacidade do ponto de vista contratual. Aprendi muito com os nossos juristas, mas falhei um contrato no mês de fevereiro deste ano. É que o malandro do fornecedor, nomeado Covid-19, levou-me de alta a baixo. Felizmente está ultrapassado, como verificam. Já comecei a correr e sinto-me muito alegre e com uma emoção enorme na minha alma de estar aqui presente convosco. Ponto 1. Agora passaria só aos agradecimentos. Primeiro de tudo, aos associados. Número 1. Segundo, às empresas onde eu trabalhei, e foram 3, não sei se conta Portcel, só Portcel e Navigator, é a mesma, não é? Às 3 empresas com que trabalhei, pelos enormes conhecimentos técnicos que me permitiram adquirir e pelo estabelecimento das relações internacionais que durante o período tive, de modo a que tudo fosse a favor da Tecnicelpa. Pus a favor da Tecnicelpa toda a minha aprendizagem do ponto de vista de conhecimentos técnicos e de relações internacionais, o que permitiu, com certa vontade, entrar para a EUCEPA como representante. O primeiro foi o nosso amigo João Sá Nogueira, eu era vice-presidente e comecei então o trabalho dentro da EUCEPA.
Eu diria que, desta parte do desempenho, tenho de agradecer também a todos os presidentes com quem trabalhei, àquelas pessoas que trabalharam comigo quando presidente, em particular, não me esqueço do Carlos Vieira, de delegar em mim a representação, não sendo membro do Conselho Executivo, a minha delegação na EUCEPA, ao Carlos Brás pelas palavras que me dedicou agora e ao Conselho Diretivo atual pelo prémio que me oferece hoje. Eu, de qualquer forma, do trabalho que foi executado a favor da Tecnicelpa, queria recordar os anos 40, que foi aqui já referido várias vezes. E nos anos 40, quando iniciámos a Tecnicelpa, uma das nossas preocupações, e estão aqui pessoas que testemunharam, era como é que a Tecnicelpa consegue dar credibilidade dentro de uma organização internacional à qual nós não pertencíamos. E daí, recordo, o Brás já disse isso, primeiro ponto, utilizar o ponto de ligação já credível por todo o contexto de formação, etc., do engenheiro falecido Bernardo Rolo, e, aproveitando isso, fui então ao primeiro congresso delegado pelo João Sá Nogueira, ao segundo congresso ibero-americano que se desenrolou em Torres de Molinos. E a projeção não é possível. E, portanto, é o mesmo jovem que ali está. Portanto, este vosso amigo falou em nome da Tecnicelpa, como seu representante, e temos ali o engenheiro Bernardo ao meu lado, o que foi um sucesso no sentido de garantir a tal credibilidade junto de uma organização à qual não pertence. Claro que nessa altura, tive a honra de receber do Zé Luís Acedo, que era o responsável do IPE, um simples documento. E se você repararem aquela data, é comprovativo dos 40 anos. Um simples documento, o título de entidade colaboradora do 2º Congresso Latino-Americano de Filósofo de Papel. Mas aí, 26 de junho de 81. 40 anos. E eu faço, e tenho a honra de dar, em meu nome, ao Presidente da Tecnicelpa, o documento original em troca do outro que eu agora recebi. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muitos parabéns aos novos sócios honorários e assim finalizamos este momento solene. Convidamos os nossos sócios a partilharem algumas histórias que gostem e que se tenham passado na vida papeleira marcantes e depois seguiremos com um momento musical. Muito bem-aja a todos e muitos parabéns aos novos honorários.